Professor, daí o senhor sai de Nova Esperança e vai para Curitiba, né? Naquele tempo existia o clássico e o científico, né? E o que dava mais oportunidade de profissões era o científico. Como não tinha, e para mim ficava muito difícil vir para Maringá, nós nos reunimos com 3 colegas lá e fomos para Curitiba. E fomos estudar no Colégio Estadual do Paraná. Isso no começo dos anos 60? 61 já. 1961, certo. 61. E no Colégio Estadual não tinha vaga diurna, a gente estudava à noite. Como eu não trabalhava, tive a oportunidade de conhecer o professor Melim, que era o suprassumo do voleibol no Paraná naquela oportunidade, a nível colegial, né? E eu comecei a treinar com o professor Melim, acabei pegando o time do Colégio Estadual do Paraná, e a gente disputava jogos colegiais lá na região de Curitiba. Nunca disputei o Paranaense, mas em Curitiba eu disputei, já estava sendo titular da equipe, por causa da minha altura também, né? E a fundamentação melhorou, então eu fui crescendo. E aí veio a época do vestibular, né? Eu queria fazer educação física, porque eu praticava voleibol, né? E fiz educação física. Passei, isso já em 65, né? Em qual faculdade que o senhor passou? Aquele tempo era a Escola de Educação Física e Desporto do Paraná. Sim. Hoje é a Universidade Federal do Paraná, Universidade em Campo. Era no Tarumã, Ginásio de Esporte Tarumã. E tinha que pegar ônibus para ir lá, era longe e tal. Mas foi uma das boas fases da minha vida também, porque eu conheci atletas e naquele tempo a maioria era atleta, né? Hoje faz educação física para dar aula. Naquele tempo a gente fazia educação física para dar aula e ser técnico, né? E eu conheci todos os esportes, né? E tive que praticar porque era obrigatório, né? Então, mas todos, professor, era vôlei, basquete, handebol, judô, atletismo, você imaginar. Cara, tinha natação também? Tinha natação. Sim. A natação era terrível para mim, Paulo. Eu nunca tive chance de entrar numa piscina, quer dizer, entrar na piscina para brincar, né? E as provas, você tinha que cumprir metragem. Então, se você fizesse 25 metros, você ganhava 5. Se você fizesse 50 metros, você ganhava 10. Eu nunca consegui 10 na natação. E prometi para mim, de Paulo, que jamais eu seria técnico na natação. Foi a primeira coisa que eu fiz na vida, depois de formado, né? Mas continuando lá, e lá tinha os Jogos Universitários Paranaenses, né? Eu sempre pegava voleibol, era reserva no basquete, e no salto também era reserva. E fazia atletismo, eu fazia salto de altura, e cheguei a pular 1,85 m no rolo ventral. Naquele tempo não Explica para nós o que é esse termo. Naquele tempo não tinha o fósforo. O fósforo é aquele que você pula de costa, né? Sim. Só tinha o rolo ventral. Você pulava os 2 pés juntos de frente, ou passava uma perna por cima, rolava sobre o sarrafo para cair na areia. Naquele tempo não tinha colchão também, então você acabava com a mão. Eu cheguei a pular 1,85 m. Era um dos top da educação física. E aí surgiram os Jogos Universitários Brasileiros, né? Eu me lembro que eu fui para Aracaju, Piracicaba. Em Piracicaba nós somos campeões brasileiros de voleibol. Ganhamos de São Paulo na final. Foi uma senhora festa, né? Mas era porque tinha na educação física tinha gente de São Paulo, do Paraná, né? Principalmente Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque naquele tempo, De Paula, só tinha educação física em Curitiba, São Paulo, Santa Maria, Porto Alegre e Rio de Janeiro, e eu não sei se tinha mais alguma, né? Então era muito difícil, né? E uma exigência, né, dos professores, tudo era que o senhor está falando. Não, se você não atingisse a meta, basquetebol, né? Se você acertasse 10 cestas, era nota 10. Então, a sua nota era de acordo com a cesta, né? Entendi. Nós até fizemos isso aqui em Maringá, quando fundamos o curso de educação física, mas aí nós vimos que nós estávamos com a mentalidade atrasada, que estava tudo errado, né? O importante era ser professor e técnico. E era, no caso, tinha
a prática e tinha as aulas teóricas também, é bom explicar você tem que isso, estudar né? a teoria, você tem que passar nas duas. Sim. Né? A média das duas tinha que dar, não me lembro agora, acima de 7 naquele tempo. Né? Agora eu acho importante citar alguns professores seus daquela época que deram toda essa base, né, para que o senhor se tornasse professor, né? Nós tínhamos recreação, eu gostava da professora de recreação. Né? O nome dela era Diva. Eu acho que todos faleceram já. Né? Na semana passada faleceu o Altevir Berezovski. Ele era auxiliar de salto com vara e ele foi campeão de salto com vara naquele tempo. A vara era de bambu, não era de fibra que nem hoje. E, de Paulo, a coisa interessante que aconteceu é que no último semestre, no último ano, eu tive um curso de extensão de handebol. Porque na grade curricular da faculdade não tinha handebol. Né? E aí nós fizemos na prática. Eu falei, puxa vida, isso aqui faz gol, o brasileiro gosta de gol por causa do futebol de salão, eu acho que vai vingar. E era um esporte assim que estava começando no Brasil, como é que era? Na realidade não, ele chegou no Brasil em São Paulo em 1940, eu não tinha nascido ainda. Sim. Mas era handebol de campo. Ah, de campo. De campo. Sim. Mas eu fui dar um curso em Concórdia e a reunião do Rotary, eu era rotariano, era às 18h30, então deu para eu assistir uma reunião. E aí um dos rotarianos perguntou, o que você faz aqui? Eu falei, eu estou dando um curso de handebol. Aí ele falou, handball? Eu joguei handball aqui em Santa Catarina. Santa Catarina. Certo. Nós jogamos em 1932. Você vê, então ele chegou... Então, anterior. Isso aí não fosse em livro nenhum, ele está na minha memória, né? Mas efetivamente começou em São Paulo em 1940. Mas aí eram em circuitos assim fechados, não tinha assim era no Pinheiros, competições, né? Alguns clubes de São Paulo que tinha, Sim. né? Talvez o Rio de Janeiro. E aí eu gostei, né? Eu vou já passar para a parte de atividade. Eu me formei, como eu era de Nova Esperança e não tinha professor de educação física, falei, eu vou arriscar lá. Né? Aí em 1967. 67. Eu Certo. comecei a dar aula em 68, né? Certo. Tinha chefe da Inspetoria Regional de Ensino naquele tempo, né? Que era a Dona Ruth, minha professora de inglês. E eu cheguei, Dona Ruth, eu estou aqui com o meu canudinho embaixo do braço, quero ver se tem aula para mim, aula de educação física. Claro, professor, não tem nenhum formado aqui. Tinha um pastor e um policial que dava as aulas. Aí ela falou, todas as aulas são suas. Né? Então eu peguei as aulas do Colégio Estadual todo, era Colégio Estadual Costa Monteiro, né? Foi uma homenagem a um farmacêutico famoso de lá. E os filhos deles, todos eram professores. E fui na Colégio das Irmãs, da Irmã Dominga, naquele tempo. E a Irmã Dominga me deu as 20 aulas que tinha de educação física. Então praticamente eu fechei com o quadro, né? Entendi. Agora o fato interessante que aconteceu lá, meu pai me deu uma cota do Clube Campestre Capelinha. Né? Capelinha que chamava, Capelinha, a cidade chamava Capelinha. Capelinha, depois mudou. E eu estava lá e tinha um japonês, senhor Uano, que nadava maravilhosamente bem. Ele atravessava a piscina, ele ficava 2 horas nadando. Aí eu estava sentado com a minha esposa, já era casado. Ele chegou e me disse, você é professor de educação física, né? Eu falei, sou. Você tem que ensinar esses meninos a nadar? Eu falei, mas eu não sei se eu vou saber ensinar a nadar. Eu não queria, né? Porque Já eu tinha aquele detestava trauma. a natação, porque eu tinha medo da água, né? Aí, mas não teve jeito. Aí os políticos vieram em cima de mim, prefeito, e eu acabei pegando. Mas eu só tinha horário no horário do almoço. Só para você ter ideia, eu cheguei a ter 125 crianças nadando lá no Capelinha, que fica a 3,5 km da cidade. Nossa. E eu ficava triste porque eu ia de bicicleta, né? Então eu tinha um pequeno conforto, mas a molecada ia a pé. Os filhinhos do papai, o papai levava, né? Mas os pobres, eu dava aula para todo mundo. Resultado disso, De Paula, nós fomos vice-campeão paranaense em 69, com 18 atletas, e campeão paranaense
Não, vice-campeão em 68 e campeão paranaense em 69 de Olha natação. só. E o japonês não te auxiliava, não? Não, ele colaborava? já era aposentado, ele queria era relaxar, né? Mas foi ele que... Ele que me incentivou. Incentivou. Né? Ele montou a pressão em cima de mim, né? Porque aí, de um dado momento, eu ficava com dó das crianças, cada dia aumentava mais. Porque na rádio, só tinha rádio, né? Rádio Sociedade Nova Esperança. ZYS 41. Lembra do Oswaldinho? Oswaldo Santos? Santos. Nossa, Craque eu sou muito futebol. amigo do filho dele, do Oswaldinho. Eu também, e da esposa. E aí eu fui falar com o prefeito europeu de Sampaio, era meu padrinho de casamento lá em Curitiba. Falei, senhor Pedro, eu vou ter que parar com a natação, porque eu tenho dó dessas crianças que vão a pé. Ele ligou para o departamento de obras, tinha um caminhão caçamba. Ele falou, só posso te dar um caminhão caçamba, mas você vai ter que dirigir. Então eu pegava as crianças, botava na carroceria, minha mulher ia junto com as crianças, e eu cheguei a ter 125 crianças nadando lá no Capelleira. Que maravilha. Isso que foi até, me lembro agora, 72, 73.